Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA, a vitória de 2-0 sobre o Esperance da Tunísia, um excelente jogo do Flamengo. Felipe Luiz botou o time com Rossi, Varela no lugar do Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, porque o Alexandre chegou machucado da seleção brasileira, Pulgar, promoveu a estreia do Jorginho, Gerson, Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo. Na minha opinião, é o melhor que a gente pode ter. Acho que o Alexandre, recuperando da lesão, vai jogar no lugar do Ayrton Lucas. Sobre o jogo, desde que o juiz apita até quando o juiz termina o jogo, o Flamengo dominou o adversário, não deixou brecha para erros, impôs o seu jogo, ficou grande parte do jogo com a posse de bola. Foi um time que foi objetivo quando precisou ser objetivo, quando quis cadenciar mais o jogo, conseguiu cadenciar mais o jogo. Então, durante todo o jogo, o Flamengo fez o jogo do jeito que ele queria, né? Começou com a marcação intensa, o time adversário não conseguia sair jogando, não conseguia passar para o nosso campo de defesa. A gente sempre ganhava as segundas bolas, que é importantíssimo, né? O Esperance tentava, às vezes com bola longa, a gente recuperava. Então a gente foi sufocando o adversário, como é característica desse time do Flamengo, jogando aqui Brasileirão, né? Jogando no Maracanã, por exemplo. A gente conseguiu levar isso para esse primeiro jogo do Mundial de Clubes. E aos 16 minutos, o Flamengo abre o placar. Eu queria falar um pouco sobre o gol, porque eu achei muito legal, assim, como é que esse gol construiu, né? O Flamengo tocando a bola, tentando chamar o adversário para o seu campo, com a linha defensiva alta. O Ayrton Lucas recebe a bola pela lateral esquerda, próximo à linha de meio de campo, dá um passe diagonal para o Jorginho, que dá outro passe em diagonal, achando o Arrascaeta, que já abre para o Varela, que já estava passando como ponta direita. O Varela cruza, aí todo mundo viu, Luiz Araújo escora, o Arrascaeta, que acompanhou a jogada, finaliza muito bem e o Flamengo abre o placar. Isso foi aos 16 minutos. Aos 18 minutos, o Gerson consegue uma ótima finalização de dentro da área, ele dá uma pancada. Pena que a bola não pega muito efeito e acaba indo em cima do goleiro. Então, em 18 minutos de jogo, o Flamengo abre o placar e tem uma grande chance numa finalização do Gerson. Fora outras jogadas que a gente errava o cruzamento, errava um passe, mas a gente estava sempre rondando a área do adversário. Depois do gol, o Flamengo meio que tira o pé um pouco assim, o Flamengo não passa a atacar tanto como vinha atacando, na minha opinião, com medo de tomar um contra-ataque. Acho que isso aí foi o único detalhezinho que o Flamengo pode melhorar, assim. Conseguiu fazer 1-0, o adversário estava tonto, o Esperance, não estava conseguindo jogar. Acho que o Flamengo poderia ter forçado mais um pouquinho. O que aconteceu na minha visão do jogo? O Flamengo conseguia sair jogando. Quando chegava na intermediária do adversário, aí, cara, nesse último terço do campo, é o momento que você tem que arriscar uma jogada. É um passe diferente, é tentar um drible, uma triangulação. E o risco de você perder a bola é muito maior, né? Fato. Você vai tentar uma jogada mais difícil, a probabilidade de você errar também aumenta. Então, acredito que o Flamengo quis controlar o jogo. Então, muitas vezes a gente conseguia chegar na intermediária do Esperance, mas preferia voltar o jogo e só na boa mesmo. E assim terminou o primeiro tempo.
O Flamengo faz 1-0, como eu disse, tem a chance em seguida do Gerson, e o Flamengo domina o jogo, fica com a bola a maior parte do tempo, mas não chega tantas vezes no gol adversário, né? Vamos para o intervalo. O Flamengo volta também, mesma coisa. Obviamente, uma coisa que eu queria deixar claro aqui o Flamengo está jogando contra um adversário, óbvio. Esse adversário também quer ganhar o jogo, óbvio. Então, no início do segundo tempo, o Esperance volta mais disposto, correndo mais, tentando fazer aquela empolgação que todo time que sai perdendo no intervalo volta para o segundo tempo, normal. E nesse início de segundo tempo, eles conseguem os 2 ataques nas costas do Varela, mas sem levar muito perigo. O Ross consegue uma boa defesa, mas nada de assustador. Aqui eu queria fazer um parênteses que, na minha opinião, é de má fé, o narrador insuportável, Luiz Roberto. Menos de 10 minutos, mano, acontece isso. O que aconteceu? O Flamengo está saindo jogando. O Varela, como deve ser mesmo, ele passa da linha da bola para receber essa bola na frente e tentar um ataque, como surgiu o primeiro gol do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo, o Varela recebe a bola como ponta direita. Tem o cruzamento, o gol do Arrascaeta. Então é normal, foi normal e sempre vai ser normal, no caso do jeito que o Flamengo joga, o lateral direito, seja o Varela ou o Wesley, eles passam da linha da bola para receber essa bola na frente. O que aconteceu no início do segundo tempo? 2 vezes os jogadores do meio de campo erraram o passe. Como o Varela tinha passado da linha da bola, fica um buraco na lateral direita, fato. Mas aí o time, como é que o Flamengo fez? O Léo Ortiz cobriu o Varela, o Pulgar entrou de zagueiro no lugar do Léo Ortiz e o Flamengo não levou gol, recuperou a bola. Só que o Luiz Roberto, de má fé, criticou o Felipe Luiz, de forma até assintosa, eu achei. O Felipe Luiz não tá vendo isso não, que o Esperance está atacando nas costas do Varela? O Felipe Luiz vai deixar por isso mesmo? Aí o Júnior, né, comentarista, aí, jogador do Flamengo, craque e tal, falou: ô Luiz, o que aconteceu nessas 2 jogadas é que o time do Flamengo errou o passe. Então não foi um erro, não foi o Felipe Luiz que estava deixando o Varela exposto, ou o time do Esperance passou a atacar em cima do Varela. Não, foi circunstância de jogo. O jogador errar passe vai acontecer sempre. Então o Flamengo errou 2 passes, o Varela já tinha subido, ficou um buraco, mas o Flamengo conseguiu se reorganizar defensivamente e não aconteceu nada de mais grave. Só que não tinha o que criticar do Felipe Luiz. No primeiro tempo não tinha. Então aproveitou essa brecha, que vai acontecer em todos os jogos, em todos os times do mundo acontece isso, faz uma crítica pesada em cima do Felipe Luiz. Só queria deixar esse parênteses, que foi uma coisa que me incomodou. Mas voltando para o segundo tempo, tem esses ataques, 2 ataques do adversário, o Flamengo logo volta a ter o domínio das ações do jogo. O Flamengo joga do jeito que quer, quando quer acelerar, acelera. Quando quer chegar no ataque mais cadenciado, também consegue chegar. E o adversário não levava perigo na gente. Claro que eles atacaram, tentaram alguns chutes de fora da área, mas nada perigoso. Em nenhum momento o Flamengo passou sufoco, não conseguiu sair jogando. O Ross fez defesas milagrosas, não. Agora, o perigo desse 1-0 é um chute de fora da área que entra, é uma bola parada que os caras acertam uma cabeçada e empatam o jogo. Então, assim, essa questão de controlar o jogo tá certo. Não tem porque você tá ganhando de 1-0 tomar gol de contra-ataque, não existe. Mas acredito que principalmente depois que fez o primeiro gol no primeiro tempo, poderia ter forçado um pouquinho mais para tentar fazer o segundo, certo? Mas tranquilo o jogo. Falando das atuações individuais aqui, nenhum jogador, na minha opinião, foi mal. Assim, você fala, nossa, tá jogando nada, dos titulares, né?
que começaram jogando. Acho que todo mundo jogou bem, inclusive os dois laterais que vinham sendo reservas, né? Acho que o Varela ganhou a posição do Wesley no campo mesmo. O Varela tem uma vantagem para mim, ele cruza muito melhor do que o Wesley, sabe? Isso é uma vantagem importante. E o Ayrton Lucas jogou, na minha opinião, jogou bem, porque o Alexandre voltou da seleção machucado. Aí, na minha cabeça, não fazia sentido nenhum, não faz sentido e não fará sentido o Jorginho não ser titular absoluto desse time do Flamengo. Eu vi, né, alguns comentários na ESPN de que o Jorginho ia disputar a posição com o De La Cruz. Cara, não existe. Sim, na minha opinião, não existe, sabe? A chegada do Jorginho, a gente ganha um titular, que é o Jorginho, e ganha um ótimo reserva, que é o De La Cruz. Tem uma maratona de jogos. O Jorginho acabou de terminar uma temporada pelo Arsenal, não foi titular na maioria dos jogos, mas entrou em vários, né? Com certeza chega desgastado. Então vai ser importante ter alguém para substituir o Jorginho. Eu acho que o De La Cruz será o substituto natural, tá? Mas assim, eu não sei a opinião de vocês, eu acompanho o Jorginho lá jogando na Europa, cara, é muita bola, muita bola. Então não dá, assim, na minha cabeça nunca passou que ele poderia ser reserva no Flamengo, tá? Não sei qual é a opinião de vocês. Aí uma coisa que falta pra gente, assim, quer ver? Primeira substituição do Felipe Luiz. Sai o Pedro e sai o Gerson. Pedro, outra coisa também, a imprensa, principalmente a paulista, não tem o que criticar do Flamengo. Não tem o que falar do jogo de ontem do Flamengo, foi um ótimo jogo. Ponto. Aí um maluco lá que chorou, o narrador, Igor não sei o que lá, chorou com a volta do Neymar lá, criticando o Pedro. Pra mim o Pedro fez um excelente jogo, sabe? Quase que faz um golaço, deu uma canetinha, finalizou prensado. Teve uma chance também que a bola veio um pouco para trás dele, o zagueiro também chegou prensando. É isso que a gente precisa do Pedro, velho, sabe? O jogo ontem era o Flamengo no campo de ataque e o Esperança no campo de defesa, então não tinha muito espaço pro Pedro, mas jogou bem. O Pedro tá vindo de uma lesão gravíssima, rompeu os ligamentos cruzados do joelho, 9 meses parado, então não vamos cair nesse papo de que o Pedro tá jogando bem, titular absoluto, tá readquirindo o ritmo de jogo, e na minha opinião fez um bom jogo. Das vezes que a bola chegou nele, ele deu sequência na jogada, tá? Mas aí sai Gerson e Pedro, entra Bruno Henrique e Plata, aí cai o nível, velho, sabe? Infelizmente o Bruno Henrique é só correria, com a bola no pé não tá entregando mais nada. Então você sai Pedro e Gerson, dois ótimos jogadores, entra Plata e Bruno Henrique, cai um pouco. Mas mesmo assim, a correria, marcaram pressão, achei até que o Plata entrou bem no jogo, também é uma boa opção para o segundo tempo, o Plata. E o Flamengo chega no segundo gol. Mesmo com a substituição, o time não perdeu ritmo, super entrosado, achei os jogadores com plena consciência do esquema tático. Outra coisa que eu gostei bastante, voltando no primeiro gol, tanto o Jorginho sabia onde que o Arrascaeta estava e o Arrascaeta sabia muito bem onde que o Varela ia estar. Então é um time entrosado. E com as substituições manteve todo o domínio do jogo e o Flamengo chega no segundo gol. O Ayrton Lucas chega na linha de funda, dá um cruzamento que passa da área, o Varela consegue pegar a bola pela ponta direita, toca no Jorginho e o Jorginho de primeira acha o Luiz Araújo na área. Luiz Araújo, na minha opinião, faz um golaço, domina, ajeita, olha, bate com curva, tirando do goleiro sem chance de nenhuma defesa. Então, Flamengo 2-0, importante esse gol do Luiz Araújo, que para mim jogou muito bem ontem, não só pela correria, que ele sempre entrega, movimentação, mas também na parte técnica. Um gol para dar mais confiança ainda para ele, que vai ser muito importante nessa temporada nossa aí, que tá na metade só. Então o Flamengo faz 2-0,
mata o jogo. O Esperance não tinha condições nenhuma de tentar empatar, nem nada. O jogo está dominado pela gente. Aí o Flamengo, na minha opinião, faz certo. Toca a bola, ataca só na boa e tudo mais. Aí vem para mim um problema do Flamengo. Sai a Arrascaeta. Aí quem que vai entrar no lugar do Arrascaeta? Michael, velho. Aí eu senti que caiu um pouco a nossa qualidade técnica. Que o Michael, infelizmente, não rendeu o que a gente esperava, o que ele poderia render. Mas o Felipe Luiz tem que trocar, sabe? No futebol de hoje, tem uma palavra que você gosta ou não gosta, mas é o que está definindo os jogos, é a intensidade. O time que consegue manter uma intensidade alta, grande parte do jogo, e consegue manter um nível técnico dos seus jogadores equilibrado, tem muita chance de ganhar o jogo. Então, o Felipe Luiz tem que substituir, tirando Pedro, Gerson e logo depois o Arrascaeta, para manter a intensidade, que os caras cansam, normal. Só que uma falha do nosso elenco é essa. Quando saem esses 3 bons jogadores, não entram jogadores próximos, no nível próximo. Então, o nosso nível técnico cai. Principalmente com Bruno Henrique e Michael. Eu senti isso no jogo de ontem. Certo? Mais pra frente um pouco, sai o Jorginho, óbvio, e entra o Alan. Aí, o Alan não comprometeu, cumpriu ali bem o papel dele nos 20 minutinhos que jogou, mas não dá para negar que a diferença de Jorginho para Alan é gritante. Então, acho que isso, não sei se esse ano ainda vai dar tempo, nessa janela aí que vai abrir, não sei se o Flamengo vai conseguir igualar mais a qualidade técnica do elenco. Eu percebo isso, que tem um abismo assim, entre alguns jogadores. Acho que a gente já falou isso várias vezes. Todo mundo sabe, por exemplo, o Arrascaeta não tem reserva, a altura, o Pedro não tem, sabe? O Jorginho agora vai ter o De La Cruz, então é importante ter o De La Cruz ali, que vai jogar, aí já não cai tanto nível. O próprio Plata, se tiver que substituir o Luiz Araújo, por exemplo, já não vai cair tanto. Então é importante a gente conseguir aumentar o equilíbrio técnico do elenco. E o jogo termina 2-0 Flamengo, ótimo jogo, excelente jogo do Flamengo. Na minha opinião, uma estreia que aumenta a nossa confiança pro próximo jogo, que vai ser difícil pra caramba contra o Chelsea. Mas assim, que a estreia sempre é difícil, jogando, né, Mundial, a pressão que o Flamengo sempre tem, o Jorginho estreando, o Gerson com aquela polêmica se vai ser vendido ou não vai. Então, coisas que poderiam atrapalhar o nosso jogo não atrapalharam. E o Flamengo faz um excelente jogo. Só para terminar, o Flamengo venceu o jogo, dominou o adversário, 2-0 incontestável. A análise do jogo é essa. Aí hoje, você vai ver os comentários, assim, quer ver? O Flamengo jogou bem, aí sempre tem um mais. O Flamengo jogou bem, mas não criou tantas oportunidades de gols. Aí, uma coisa que eu espero que o Flamengo mantenha desse último jogo é eficiência. O que eu espero de um ataque do Flamengo é eficiência. Teve a chance de gol, faz o gol. O Arrascaeta teve a chance, guardou o dele. O Luiz Araújo recebeu uma bola livre na área, deu tempo de dominar, chutou com calma, categoria, 2-0, fez o gol dele. Aí quando o Flamengo é eficiente, eles criticam. A gente não pode cair nessa besteira dessas críticas que o Flamengo sofre. O Flamengo sempre tem o mais. Se é o Palmeiras, Botafogo ou Fluminense que faz a partida que o Flamengo fez, não ia ter assim, Palmeiras ganha, mas não criou tantas oportunidades, ou Botafogo ou Fluminense, não teria.
a imprensa ia estar idolatrando, né? Mas enfim. Então, o Flamengo foi eficiente. Realmente não criou tantas oportunidades claras de gols, mas na chance que teve, guardou. Sabe, o Flamengo atacou. Na minha opinião, o Flamengo não atacou pouco. O que realmente aconteceu foi que não conseguiu criar chances de boas finalizações. Mas teve o chute do Gerson, que eu falei no primeiro tempo. Teve uns 2, 3 chutes que a defesa deles bloqueou. Sabe? Aí sempre tem um mais. Então sempre o torcedor do Flamengo, a imprensa, assim, sempre quer botar uma pulguinha atrás da nossa orelha. O Flamengo foi eficiente. Eu quero que o Flamengo seja eficiente. Já teve jogos que a gente passou raiva, que o Flamengo criou 20 chances de gols e só fez um. Vou dar um exemplo. Flamengo e Inter. Estreia do Flamengo no Brasileirão, jogando no Maracanã. Principalmente no segundo tempo, foi um massacre do Flamengo. Aí teve um caminhão de gols perdidos. Aí qual é a análise da imprensa? Não é assim, Flamengo joga bem, mas perde muito gols. Não. Flamengo é incapaz de fazer gol. O time não consegue fazer gol. Cria um caminhão de chances e não faz gols. Ontem, na estreia do Mundial de Clubes, o Flamengo ganha de 2-0, tá ótimo. Domina o jogo todo. Ah, mas o Flamengo criou pouca chance de gol. Aí tem que ser muito trouxa para cair nessa conversa. O Flamengo foi eficiente. Sabe? Se o Flamengo criar por jogo 4 chances de gols e fazer 2, provavelmente não vai perder para ninguém. Porque a nossa defesa em 8 jogos tomou 1 gol. A nossa defesa é excelente. Agora, o que não dá é, assim, criar um monte de chance e não fazer nenhum gol, como já aconteceu algumas vezes nesse ano. Então achei que o jogo foi ótimo, inclusive a eficiência. Nas poucas chances que teve, o Flamengo fez o gol e ganhou, velho. A análise é só essa. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço, até a próxima.